Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web Rádio Nossa Mãe de Pirité. Sou o padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, AFAGE. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, seja bem-vindo ao nosso canal Palavras de Redenção. Se você está passando aqui pela primeira vez, deixe seu like, faça sua inscrição, deixe seu comentário, compartilhe este canal para todas aquelas pessoas que gostam de meditar a Palavra de Deus, sobretudo a Palavra de Deus proclamada, meditada a cada domingo. Sou o autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, uma análise exegético-teológica de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. Foi meu trabalho de conclusão do mestrado em Teologia Bíblica. Então, os interessados em querer adquirir, em querer aprender a fazer análise narrativa de um texto bíblico, uma introdução ao Evangelho de Mateus, o texto do juízo final analisado do ponto de vista narrativo, e quanta coisa bonita a gente vai aprender, porque a gente vai aprender que Deus estabeleceu a misericórdia como um caminho universal de salvação para todas as pessoas, sejam elas cristãs ou não. E depois, como que se pratica essas obras de misericórdia hoje, aqui e agora, a atualização dessa mensagem. Uma vez que o Papa Francisco pede para que cada um de nós sejamos uma igreja da misericórdia. Portanto, os interessados, basta clicar aqui no link aqui abaixo ou mandar uma mensagenzinha diretamente para nós, que nós daremos um jeito de providenciar a chegada aí do livro para vocês. Lembrando que no próximo dia 31 de maio estarei em Bom Sucesso lançando esse livro lá na paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Então, querido povo de Bom Sucesso, estejam lá presentes, estaremos com 40 exemplares lá para serem vendidos, tá bom? Pois muito bem, querido irmão, querida irmã, nós estamos celebrando o 5º domingo do tempo da Páscoa e a palavra de Deus nesse dia é Atos capítulo 6, versículo 1 a 7, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 9 e João capítulo 14, versículo 1 a 12. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Pois muito bem, Atos capítulo 6, versículo 1 a 7. Nós temos esse texto belíssimo de Atos dos Apóstolos que narra a instituição do diaconato. As viúvas gregas estavam passando fome, passando necessidade na igreja primitiva, e elas reclamaram aos apóstolos e eles instituíram 7 homens cheios do Espírito Santo para lhes servirem, para cuidar da assistência caritativa da comunidade, enquanto eles estavam responsáveis pela presidência da Eucaristia e pregação da palavra. Então, é um texto que fala desta instituição do diaconato. Então, quem são os diáconos? Os diáconos são os servidores. A missão deles, em primeiro lugar, pregar a palavra de Deus e cuidar das obras de caridade da comunidade cristã. O diaconato existia desde os primórdios da igreja. Com o passar do tempo ele desapareceu, mas o Concílio Vaticano II reabilitou novamente a instituição do diaconato permanente, porque antes o diaconato era apenas transitório. Era aquele momento, aqueles 6 meses ou 1 ano de preparação do candidato ao sacerdócio, que ele vivia um período de diaconato para depois ascender ao 2º grau do sacramento da ordem. Mas agora também homens casados podem ser ordenados diáconos e exercer na comunidade cristã o sacramento do batismo, o sacramento do matrimônio, a celebração da palavra e celebração de exéquias, além de cuidar, presidir de todas as obras da caridade da comunidade cristã. Então, desta palavra aqui, da instituição do diaconato, ou seja, nós tiramos uma lição. A comunidade não pode zelar somente pela liturgia, mas a comunidade tem que zelar pela caridade. É o mistério da diaconia. O ministério de colocar a vida a serviço de forma caritativa e misericordiosa para com as pessoas. Então, uma comunidade cristã completa, uma comunidade que celebra Cristo na liturgia, mas que também serve a Cristo nos mais pobres por meio do diaconato, por meio da diaconia. Então, peçamos ao Senhor que nas nossas comunidades cristãs essas duas dimensões estejam plenamente unidas. O serviço, a adoração a Deus pela liturgia e o serviço aos pobres pela caridade. Depois, a segunda leitura, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 9, nós temos esse trecho belíssimo desta catequese batismal, que é a carta de Pedro.
E esse texto vai nos dizer de forma bem clara: vós sois a raça escolhida, o sacerdócio santo. Nós devemos nos aproximar da pedra viva que é Cristo, pedra angular de toda a igreja. Esta pedra que foi rejeitada pelos homens se torna a pedra angular, da expressão lá da carta de Efésios, e nós somos pedras vivas nessa construção espiritual que é a igreja. Agora, o detalhe aqui nesse texto está que nós somos um sacerdócio santo, que nós devemos oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Então isso é muito interessante. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento nós tínhamos os sacerdotes que faziam sacrifício no Templo de Jerusalém, tínhamos o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano lá no Santo dos Santos, no dia de Yom Kippur, para prestar o devido culto a Deus, pedindo perdão a Deus por todos os pecados do povo. Pois, com Jesus Cristo, agora todos os discípulos de Jesus são sacerdotes no sacerdote, Jesus Cristo. Então existe uma diferença entre o sacerdócio ministerial, que é o padre, que é o sacerdócio litúrgico, mas o sacerdócio comum dos fiéis. Ou seja, todo fiel pode se colocar diante de Deus para orar, interceder e ofertar a própria vida em sacrifício agradável a Deus. E aqui não entenda mal a palavra sacrifício, porque a palavra sacrifício normalmente está associada a dor e sofrimento. E sacrifício, sacrificere, significa um fazer sagrado. Então, tudo aquilo que se faz com a intenção de louvar, agradecer, bendizer e adorar a Deus é sacrificere, é sacrifício. Então, você convive em família como forma de adorar a Deus. Você trabalha honestamente como forma de adorar a Deus. Você faz caridade aos pobres como forma de adorar a Deus. Você se diverte de forma sadia com seu coração no céu, como forma de agradar a Deus. Tudo isso é sacrificere, tudo isso é sacrifício. Então, dessa segunda leitura, nós aprendemos que nós somos uma raça escolhida e um sacerdócio santo, um sacerdócio do reino. Que tudo aquilo que nós fizermos deve ser feito para louvar, adorar e agradar a Deus. Uma expressão que comumente se repete no Novo Testamento é que tudo, quer comamos, quer bebamos, tudo nós devemos fazer em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos fazer como se nós fôssemos a pessoa de Jesus Cristo. E isso seria o nosso sacrificere, isso seria o nosso fazer sagrado. E já o Evangelho, essa preciosidade, João capítulo 14, versículo 1 a 12, nós temos esse texto maravilhoso no qual Jesus, na última ceia, afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Jesus está se despedindo dos seus discípulos, então bate um clima de tristeza, depois que Jesus lava os pés dos discípulos, então está dizendo: estou indo para a casa do meu Pai, para preparar-vos um lugar. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu vou voltar para buscar cada um de vocês. Então aqui, nós já aprendemos uma lição. A morte para nós não é o fim, a morte para nós não é a derrota final. A morte para nós é o encontro definitivo com Deus. Cristo vem ao nosso encontro para nos levar para viver eternamente junto a Deus no céu. Na casa do meu Pai, muitas moradas. Depois, quando Jesus se apresenta como caminho, verdade e a vida, então ele quer nos ensinar que para chegar ao céu só tem um caminho, Jesus. E o caminho, ele não tem finalidade em si mesmo. O caminho liga um lugar a outro. Então, se nós que estamos aqui na esfera da criação quisermos chegar na eternidade, o caminho, o modo de viver é a pessoa de Jesus. Ele é o caminho, ele é a ponte, ele é o que liga o céu e a terra, porque ele é ao mesmo tempo humano e divino, de tal maneira que se nós vivemos a sua palavra, a sua conduta e nos configurarmos a ele, também conosco acontecerá Páscoa, passagem desse mundo para os braços do Pai. Ele é a verdade a ser crida. Por quê? Porque ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, verdadeiro ser humano. Diferente de outros fundadores de religião que dizem que nós devemos acreditar no Deus que eles apresentam, Jesus, além de apresentar um rosto paterno, materno de Deus, Jesus também é objeto de crença, porque ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente ser humano. Porque a pessoa de Jesus é irrepetível. Ou seja, em Cristo Jesus, Deus e humanidade se uniu de modo perfeito. E isso faz parte da nossa fé. Então, ele é uma verdade a ser crida. E se ele não for isso, nós não somos salvos. Porque Deus, para nos salvar, segundo a mentalidade e teologia patrística, Deus nos salvou assumindo nossa vida, assumindo nossa história na pessoa de Jesus Cristo. E ele é a própria vida, a vida eterna. Ou seja, a vida de Deus tocou a nossa realidade, tocou a nossa vida humana, tocou a nossa vida transitória, tocou a nossa vida efêmera, santificando, consagrando, fazendo com que a nossa vida efêmera, transitória, pequenina, frágil, pudesse participar da vida eterna de Deus, pudesse viver para sempre, pudesse existir para sempre, vida plena, vida em plenitude.
Então veja só, Ele é o caminho. Queremos chegar ao céu? Obedeçamos a Jesus, sigamos a sua palavra, configuremos nossa vida à vida do Cristo. Ele é a verdade a seguida. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, por isso nos salvou, nos santificou, nos redimiu, porque assumiu plenamente nossa história e nossa conduta. E Ele é a própria vida eterna. A vida de Deus tocou a nossa vida na pessoa de Jesus. Então que belíssimo isso. E tudo isso para nos mostrar que Ele já está lá no céu glorioso, preparando para nós um lugar. E se nós formos fiéis ao seu santo evangelho, haveremos de chegar lá também. Peçamos ao Senhor, portanto, que conceda a cada um de nós a graça desta fidelidade. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei-nos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para pregar a Palavra de Deus, a Web Rádio Nossa Mãe de Ibirité, que também nos cede esse espaço, a você, querido rádio ouvinte e internauta, pela sua audiência. Nós estamos aqui, aproveitando mais uma vez, convidando você a deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, porque todos os dias nós temos aqui conteúdo novo, o Evangelho explicado em 1 minuto, nós temos conteúdo teológico, conteúdo bíblico, e para que vocês possam aprender cada vez mais a Palavra de Deus. Estamos divulgando também essa nossa peregrinação à Terra Santa. Em junho do ano que vem, interessados poderão entrar em contato com a Kelly Melo, cujo telefone de contato estará aqui abaixo. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.